Graça e paz a todos os meus queridos irmãos em Cristo Jesus. É com muito prazer, com muita honra que nós estamos aqui nesse dia abençoado para trazer mais uma palavra de Deus para o nosso elevo espiritual, para o teu elevo espiritual. Então é uma honra para nós. Hoje eu quero falar a respeito dos 24 anciões. E como costumeiramente faço, eu sou o pastor Otomires Barbosa, o nosso canal é Encontro com Cristo e eu quero deixar para nossa meditação no capítulo 5, do versículo 8 até o versículo de número 11, deixar para nossa meditação na palavra do Senhor, que está dizendo assim a palavra de Deus. E havendo tomado livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Amém? Quero, neste momento, com muita alegria, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, é um livro que realmente ele fala de coisas passadas, presente e futuro. É um livro que tem muito simbolismo. E quando nós olhamos no capítulo 4, a gente vê aqui a estrutura do trono de Deus. Passando do capítulo 5, a gente vai ver a estrutura do trono do Filho ou do Cordeiro de Deus, de Jesus. E algo que nos chama a atenção, capítulo 5, ele que é uma continuidade aqui do capítulo 4, ele tem aqui a epígrafe do texto: o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Então aqui é bem claro que havia um livro ali à destra, ou à mão direita do Senhor, ao qual ninguém era digno de olhar e abri-lo. E um dos anciãos, ele disse que havia um descendente de Davi, da tribo de Davi, que tinha sido morto e reviveu, que ele era digno de abrir aquele livro que tinha 7 selos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, fala também a respeito de 24 anciãos. Quando nós olhamos para esses 24 anciãos, nós observamos e aprendemos aqui nesse texto do capítulo 5, que eles aqui são uma representação. De quem essa representação? Quem representa os 24 anciãos? Os 24 anciãos, eles estão representando no capítulo 5 as almas, as pessoas de todo o Antigo, de todo o Velho Testamento que foram salvas. E estão representando também a igreja do Novo Testamento, a igreja que aceitou a Cristo Jesus.
Sendo assim, por isso é que forma 24 anciãos. 12 representa as 12 tribos de Israel, que é o povo da antiguidade, o povo que morreu pela fé, crendo na salvação. E os outros 12 são os 12 apóstolos, que representam a igreja do Novo Testamento, das pessoas que também morreram em Cristo Jesus, que é a igreja. Então, quando nós olhamos aqui no capítulo 5, que nós observamos atentamente, nós entendemos que os 24 anciãos, eles são a representação tanto da igreja antiga, do Israel antigo, a nação antiga, o povo do Velho Testamento, que morreram pela fé no Senhor, como também os 12 apóstolos representando a igreja atual, ou seja, a igreja de Cristo. E quando nós olhamos para o capítulo 5, alguns mistérios, a gente começa a desvendar. Eu quero falar sobre um mistério aqui, que o capítulo 5, quando a gente fala dos 12 anciões que estão aqui no capítulo 5, que estão no céu, que foi visto por João, eles começam a nos mostrar aqui algo interessante. As pessoas do Velho Testamento que morriam pela fé, estas pessoas, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, há uma parábola lá em Lucas capítulo 16 e a partir do versículo de número 19. Uma parábola que fala a respeito do rico e Lázaro. E esta parábola, ela é bem clara. Quando a gente começa a meditar nela, a gente vai ver que havia pessoas num lugar de tormento, que já estava condenada, e havia pessoas no seio de Abraão, que representava ali as pessoas tanto condenadas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, como também as pessoas salvas da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para a parábola de Lucas 16, versículo 19 adiante. Por que que estas pessoas, elas tinham aquela localidade ali, tanto sendo condenada, quanto salva no seio de Abraão? Porque aquele local era um local intermediário, aonde as almas das pessoas condenadas, elas ficavam ali no lugar de tormento, e as almas daqueles que eram salvos no Velho Testamento ficavam ali no seio de Abraão, no lugar intermediário. Por que que eles ficavam ali? Eles ficavam ali, os salvos, aguardando a morte e ressurreição de Cristo. Porque, na verdade, eles não poderiam jamais ir diretamente para o céu, porque senão quebraria ensinamentos, doutrina bíblica. Porque, na verdade, quando a gente olha para a palavra de Deus, quem seria a primícia dos mortos que chegaria primeiro no céu, teria que ser Jesus. Porque Jesus, ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém iria ao Pai senão por ele, então quer dizer que essas almas, essas pessoas que morreram no Velho Testamento, teria sim que ter este lugar, o seio de Abraão, como lugar intermediário, para que eles ficassem aguardando a primícia que seria Cristo, depois de morte e ressurreição e ascensão, adentrar no céu como primícia, e depois eles viessem a ter acesso. Aí você vai me fazer uma seguinte pergunta:
Mas como nós entendemos ou sabemos, ou aonde que fala na Bíblia, que estas pessoas que morreram no Velho Testamento, elas estão lá no céu com o Senhor, hoje. Então, é muito fácil de se entender. Por quê? Elas não poderiam estar antes de Cristo, porque senão quebraria a doutrina bíblica que nos fala a respeito de que Jesus seria o primeiro dos mortos que chegaria ali ao Pai. Então, sendo assim, quando nós olhamos agora, nós, em lugar nenhum na Bíblia, a não ser na parábola de Rico e Lázaro, nós não vamos ver nenhum momento falar a respeito das almas no seio de Abraão. Nós não vamos ver. Até porque quando Jesus Cristo, ele está falando, contando esta história, que eu entendo ela mais para o lado de história do que parábola, ele está ainda exercendo o seu ministério, ele ainda não morreu. Ele conta essa história ou esta parábola do jeito que você queira entender. E quando ele conta essa história, foi de algo que foi passado. Então, se foi de algo que foi passado, então foi antes dele estar exercendo o seu ministério. Leva tudo a crer que foi uma passagem que ele estava falando a respeito das pessoas do Velho Testamento. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque lá tem o representante legal, ali daqueles que estão gozando da salvação, está o patriarca Abraão. Então, e no outro lugar, o lugar de tormento. Depois você não vê falar mais a respeito deles. E quando já no capítulo 5, no livro de Apocalipse, nós vamos ver e encontrar claramente 24 anciãos. Esses 24 anciãos está representando tanto as pessoas que foram salvas do Velho Testamento antes de Cristo, da morte de Cristo, quanto aqueles que representam agora a igreja do Senhor, de Cristo, que aceitaram a Cristo do Novo Testamento. Então, sendo assim, o que nós entendemos é que no capítulo 5, aqui já houve o arrebatamento. Quando acontecer o capítulo 5, esses acontecimentos do capítulo 5, é coisa recente, já aconteceu recentemente o arrebatamento. Então, por acontecer o arrebatamento, nós vamos ver a igreja inserida no capítulo 5, e também vamos ver inserida no capítulo 5 o povo que foi salvo do Velho Testamento, ao qual estava lá no seio de Abraão e agora estão nos céus. Porque senão não teria como ter a representação dos 24, ter a representação daqueles que foram salvos no Antigo Testamento e aqueles que foram salvos como igreja. Não daria a conta certa dos 24 anciãos. Então, sendo assim, nós entendemos e temos certeza de que o seio de Abraão, ele foi inserido aqui no capítulo 5, na morte de Cristo, é o que nós entendemos. Por que nós entendemos assim? Porque quando você vai olhar, estudar a respeito de Paulo escrevendo na carta de 1 Tessalonicenses, quando ele fala a respeito do arrebatamento, o que nos chama a atenção é que lá Paulo, ele está falando sobre o arrebatamento, ele fala que, primeiramente, no dia do arrebatamento, ressuscitarão os corpos daqueles que morreram em Cristo e irão para os ares encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E em segundo lugar,
irá encontrar com o Senhor Jesus nos ares aqueles que ficarem vivos e que são servos do Senhor, que são a igreja do Senhor, encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Outro ponto que é interessante, vale a pena a gente ficar atento, é que no arrebatamento só vai falar dos que morreram em Cristo arrebatado e vai falar daqueles que ficaram vivos em Cristo arrebatado. E você não vê arrebatamento daqueles que estavam lá embaixo no seio de Abraão. Então, sendo assim, quando nós olhamos agora no capítulo 5, porque após o acontecimento do capítulo 5, já vem o 6, e o 6 inicia com a grande tribulação que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. E se vai acontecer a grande tribulação, o início da grande tribulação, no capítulo 6, do livro de Apocalipse, então quer dizer que tem que estar inserido tanto os mortos que estavam no seio de Abraão, que já foram, creio eu, que na ressurreição de Cristo, e também estão lá a igreja do Senhor, que juntando seriam os 24 anciãos, que diz no capítulo 5 que são povos de todas as tribos, línguas e nação, que foram comprados por Deus, pelo Senhor Jesus, e que foi feito por Deus reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O que é que está dizendo reinarão sobre a terra? Que um dia depois da tribulação, eles iriam voltar para instaurar o reino milenar e também depois reinar com Cristo para todo sempre no novo céus e nova terra. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, aqui não tem como a gente não entender que está inserido aqui no capítulo 5 essas 12 tribos, as pessoas que morreram no Velho Testamento, que estavam no seio de Abraão, e muito menos não acreditar que a igreja está aqui. Porque agora, depois desse acontecimento, vai acontecer agora o início da grande tribulação. E por que nós entendemos que vai depois do 5? Já o início do 6 já começa a grande tribulação. Começa pelo seguinte: aqui no capítulo 5 diz que João viu um livro selado com 7 selos, que somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E quando nós olhamos para o capítulo 5, nós vamos entender que o nosso Deus comprou através de Jesus vários povos de todas as línguas, tribos e nações. Comprou que no Velho Testamento, o Novo Testamento, e estão lá presentes na presença do Cordeiro, que foi morto e reviveu. E um fato que nos chama a atenção é que aqui no capítulo 5, no versículo 5, tem algo que é bonito, que diz assim: e disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aqui no versículo 5 do capítulo 5, aqui está fazendo uma referência de Davi, de que Jesus era da tribo de Davi e que venceu. Aqui está falando também de coisa do Velho Testamento, que Davi, ele era representação também legal aqui do Velho Testamento. Então, quando nós olhamos aqui, nós entendemos que está aqui o Cordeiro que morreu e comprou a igreja, e está aqui o Cordeiro que foi morto e reviveu e trouxe também o seio de Abraão para estar inserido aqui, formando os 24 anciãos. E você vai ver aqui no versículo 11, diz assim João: e olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono do Cordeiro,
do Senhor, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. E o que nos chama a atenção agora, continua o 12 dizendo, que com grande voz dizia, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graça. O que nós aprendemos aqui é que estava havendo um culto de ação de graça, uma celebração, uma adoração ao Cordeiro pela salvação da igreja, pela salvação do Antigo Testamento de todas as almas que morreram e agora estão inseridas aqui com Cristo no capítulo 5. E a Bíblia nos relata que agora só tem um que é digno de abrir os 7 selos. E quando nós olhamos para o capítulo 6 e versículo de número 1, que agora Jesus, que diz assim, capítulo 6, versículo 1, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como que em voz de trovão, vem e vê. Versículo 2 do capítulo 6, e olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha o arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Que no caso, quem abre o cordeiro é Cristo, e que está lá dentro, após ser aberto o primeiro selo, está o anticristo. Que nós entendemos, capítulo 6, versículo 1 e 2, que agora aqui, o 1, quem abre o selo é o Cordeiro, que é Jesus, e o 2, aparece o anticristo. E quando aparece o anticristo, inicia-se a grande tribulação. Então eu quero deixar esta palavra para você, e dizendo para você que fiquemos atentos, alerta e preparados, porque o arrebatamento, a qualquer momento, ele pode acontecer. Jesus Cristo, ele pode descer com os anjos, tocando a trombeta nos ares e convocando a igreja para morar com ele para todo sempre. Então, que fiquemos aqui alertos, vigilantes e atentos, porque a qualquer momento nós estamos aguardando e esperando para participar deste culto de ação de graça junto com o Senhor nos céus. Então eu deixo esta palavra para a meditação de todos nós neste dia abençoado que o Senhor nos proporcionou. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família. Se você gostou da palavra, não esqueça de deixar aí o seu joinha. Esteja escrevendo no nosso canal. Nosso canal é Encontro com Cristo. Eu sou o pastor Otomires Barbosa. E permitindo o Senhor, na próxima estaremos gravando mais um vídeo. Amém? Então que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus.